E agora eu posso dizer pra vocês que eles adoram o lugar. E tanto ele quanto ela se sentem muito em casa. Isso é uma das coisas que eu mais gosto de decoração. Como algumas alterações podem fazer com que você ame de volta o lugar. Olá, meu nome é Guilherme, eu sou engenheiro civil e fundador da empresa Re.Forma. E hoje eu quero mostrar pra vocês um exemplo de como você pode renovar a sua casa sem gastar muito. Sabe quando você está cansado da decoração da sua casa e você fala assim, quero trazer uma carinha nova, mas também não estou podendo gastar, o que eu posso fazer? Eu vou falar pra vocês. Esse exemplo também é ótimo para quem mora de aluguel. Então se você está querendo morar numa casa de aluguel e não sabe o que fazer, esse vídeo é pra você. Nesse vídeo eu quero falar pra vocês 5 princípios para fazer essas alterações sem errar, e além disso mostrar como eu fiz isso na prática, para vocês entenderem como é que fica. Então vamos lá? A primeira dica que eu quero dar pra vocês é paleta de cores. Para ficar com a aparência de uma casa realmente bem pensada, você tem que definir uma paleta de cores. O que seria uma paleta de cores? Seria coordenar todas as cores dominantes no seu ambiente. Isso não significa que você vai escolher uma cor, isso significa que você vai escolher uma sequência de cores que agradem você naquele momento. Se você está um pouco perdido, entre aí no Pinterest, escreva paleta de cores e dá uma olhada em quais cores chamam mais a sua atenção. As cores definem muito o humor do ambiente. Então, por exemplo, se você gosta de cores bem fortes e cheguei, ainda assim elas têm que ter uma coordenação para fazer com que faça sentido no seu ambiente. Ou se você é como eu, que gosta da casa toda preto e branco e bege, tudo bem, ainda assim é uma paleta de cores. Mas você ter definido muito bem faça com que fique bem mais estiloso do que se você pegasse um monte de cores aleatórias. A segunda dica é, escolha uma base que seja neutra o suficiente para que você consiga alterar as cores apenas da decoração. Essa é uma dica muito boa para aquela galera que gosta de mudar sempre. Então na hora de escolher seu piso, os seus móveis, principalmente aqueles grandes que você não consegue movimentar muito bem, ou se for sob medida principalmente, escolha estilo que você goste muito e cores que você não vai enjoar. Eu sou totalmente a favor de cores neutras. O que eu considero cores neutras? De branco a preto e cinza, bege e tons de madeira. Aquele cinza cimento queimado também pode ser uma boa cor neutra. Para que você consiga alterar a casa usando a terceira dica, que é, utilize itens de decoração com muito estilo e que provavelmente você vai enjoar. Quais itens são esses? Cortina, tapete, almofadas, decoração geral, além de banquinhos, cadeiras, poltronas, vasos, flores, plantas. Faça tudo isso bem estiloso, daquele tipo que se você enjoar, você pode simplesmente tirar da sua casa e dar embora ou levar para alguém. Nesses itens, carreguem da cor que você gosta, do estilo que você está gostando agora e faça de um jeito bem estiloso. Além disso, minha quarta dica é iluminação. Altere bem a sua iluminação e verifique vários pontos de luz. Nada dá uma cara mais nova para o ambiente do que trocar um lustre, colocar um abajur, colocar uma luz vindo de outra direção. Tudo muda. Pense, por exemplo, em como uma paisagem pode mudar bastante dependendo da hora do dia. Se é de manhã, no nascer do sol, no meio da tarde, ali perto da hora do almoço, no pôr do sol ou à noite. Muda totalmente, né? Iluminação é 50% da decoração, então invista um pouquinho mais nisso. E o quinto item é aquele que todo mundo que gosta de mudança já fez. Peguem os móveis que podem sair do lugar facilmente e troquem eles de lugar. Eu não sei vocês, mas eu adoro pegar os móveis e mudar um pouquinho de lugar para ver como é que fica. Às vezes você vê novas possibilidades no seu ambiente que você nem sabia que tinha. Então vamos falar do estudo de caso que eu quero mostrar para vocês hoje. O apartamento que eu quero mostrar para vocês é de uma cliente muito legal. Ela morava naquele apartamento há muitos anos e ela sempre gostou de tudo muito clean, branco e simples. Os móveis dela eram ótimos, ela já tinha feito há bastante tempo, bastante coisa sob medida e ainda assim os móveis bem estilosos. E ela chamou a gente porque o marido dela veio de outra cidade para vir aqui morar com ela. Só que ele veio aqui morar na casa dela. Então, como que a gente poderia pegar o apartamento que era dela e transformar no apartamento deles, sem fazer grandes mudanças, já que os móveis eram todos bons? Bom, a gente aplicou esses 5 princípios que a gente está falando para vocês e mais um pouquinho de reforma que eu já vou explicar como é que ficou. Então vamos lá que eu vou mostrar para vocês.
Então eu vou mostrar para vocês de um modo mais objetivo. Aqui é a entrada, entrando você tem essa vista aqui. Esses móveis todos já estão aqui, tá? A gente não comprou nenhum móvel novo. Nesse canto aqui a gente decidiu colocar uma decoração. O dono aqui da casa, o Felipe, queria alguma coisa de bebida, então a gente colocou esse cantinho de bebida com alguns quadrinhos ali. Aqui uma decoraçãozinha um pouquinho melhor, compramos essa caixinha, esse abajur. O abajur já deu uma iluminação um pouco diferente aqui, como a gente tinha comentado. Eles foram lá e compraram esses quadros lindos. Gigantes, tá, gente? Eles são bem grandes, eu vou colocar minha mão aqui do lado pra vocês terem noção do tamanho. É realmente bem grande e complementou bem aqui o espaço. As luzinhas ali parece que foram feitas para eles, apesar de que já estavam ali. A gente foi lá e compramos algumas almofadinhas, misturando um pouquinho a paleta de cores daqui. O tapete é novo. Esses dois móveis são novos aqui para eles conseguirem receber algumas pessoas. Eles sentam aqui de vez em quando para conversar, a maior parte do tempo fica aqui para eles esticarem o pé. Aqui não mudou nada. Ali a gente trocou a mesa de lugar, ela costumava ficar assim, até tinha um furo aqui no forro para a iluminação ficar ali assim, a gente fechou e colocou a iluminação do outro jeito. E compramos esses 3 lustres que fica lindo no reflexo ali, ó. Dá uma continuação bem legal. À noite essa iluminação fica muito legal. Esse espelho foi uma ideia genial, já que a própria cliente já tinha feito. E não faz o espaço parecer tão pequeno. Aqui foi uma das coisas que a gente estava preocupado. Eles queriam esse lugar para sentar e conversar, tomar um cafezinho e tal, e poder receber mais gente para sentar, né? Só que quando eles queriam, aqui tinha uma porta. A porta ia até o teto, a gente não fez nenhuma alteração ali em cima. Era uma porta bem grande e essa sacada era aberta, não tinha esse vidro aqui. Então eles pensaram em colocar aqui, bem nessa parede aqui, ó, para colocar 2 banquetinhas. Só que uma banqueta ia ficar aqui, outra banqueta ia ficar lá e ia ficar desconfortável. Então a gente pensou nesse caso aqui. A princípio eles não tinham gostado muito da ideia de ficar sentados de lado, mas hoje já se acostumaram tranquilo. Daí conseguimos criar aqui um armáriozinho para colocar coisas dos gatos deles aqui. Ali uma decoraçãozinha também. E ficou bem funcional isso aqui, não ficou nada no caminho, né? Só que daí tinha um problema. Aqui a gente tinha outro tipo de piso, não era esse. Só que como que a gente podia compatibilizar esse piso com esse que já tinha existente aqui, né, de madeira? Como ele é uma madeira de verdade, né, ele não é um porcelanato, não é nada, ela muda de cor com o tempo. Então se a gente quisesse colocar continuar a madeira aqui, ia ficar cores diferentes, a gente nunca ia conseguir colocar a mesma cor. Então a ideia antes era fazer aqui de porcelanato, que foi a ideia da cliente. Mas o que a gente falou? Por que a gente não pega uma pedra natural, que essa aqui é uma pedra natural, até para dar esse ar um pouco mais rústico, apesar de ser uma pedra linda e ela é um pouco esverdeada e tem bastante brilho, não sei se vocês conseguem ver o brilho pelo vídeo. E a nossa ideia foi colocar um tapete que desse continuidade com a mesma cor. Se vocês forem ver de longe, ele nem chama atenção, parece que é o mesmo material. E como a dona aqui da casa tinha um gatinho, ela tem 2 gatinhos, ela estava preocupada com pelos no tapete. Então a gente deu a ideia desse tapete aqui. Ele é um tapete de couro, ele é super fácil de varrer. E esse tapete aqui, ele é feito com restos de couro que não são utilizados para a indústria têxtil, né? Então, quando tem um resto, um cantinho, eles guardam esses quadrados e fazem esses tapetes grandes com restos de couro. Então a gente utilizou aqui, ó, e eles são ótimos, dá para varrer direto por cima, ele é um tecido bem resistente, bem bom para tapete. Então vamos lá, vamos falar de 5 itens de novo. A decoração dela é bem neutra, o sofá é cinza, o tapete está no cinza, aqui o piso, os móveis, todos eles são tons que são bem fáceis de trocar, ele tem um pouquinho de bege com branco, isso permitiu com que a gente colocasse a cor que a gente quisesse aqui. Então hoje a gente tá verde, mas se amanhã ela vier e pintar de azul, pense, o que ela vai ter que trocar? Aqui, esse aqui vai destoar um pouquinho, que aqui tá verde. E essa almofada aqui, só que é um pouquinho verde. O restante vai combinar com qualquer cor que ela colocar. Então com o tempo, se ela enjoar, ela pode trocar, pode fazer uma meia parede, pode fazer aqueles triângulos. O que ela quiser aqui pra renovar é só trocar a cor. Então a maior parte que você vê aqui é verde, e dá a impressão que toda a paleta de cores é verde, mas na verdade são bem poucos detalhes que fazem com que traga essa cor. Se vocês forem ver, como a gente foi comprar
os detalhezinhos, a gente comprou verde com rosé, tem rosé aqui, tem rosé ali, tem verde ali, tem verde aqui. Aí aqui a gente trouxe o rosé no laranja, né, pra dar esse link, então a gente trouxe um laranja que chama mais atenção, foi tudo bem pensadinho, combinadinho. O quadro ele é todo colorido, mas tem bastante verde, tem um pouquinho do laranja. Então chamou bem atenção para esses links que a gente fez, sabe? Se vocês forem ver no detalhe aqui, ó, tem um pouquinho de rosé aqui, tem rosé aqui, aqui daí é um pouquinho mais cobre, mas ele faz esse link também. Então todos os detalhes que a gente trouxe de decoração, eles fazem com que a gente consiga deixar bem claro que é uma casa feita profissionalmente. Como a iluminação aqui estava boa, que a gente já tinha vários pontos de luz, a gente trocou bem pouca coisa, tá? Então a gente colocou um abajur a mais e esses 3 pontos de luz aqui para trazer uma luz no meio. Antes tinham 3 spots, ele era de assim, né? Tinham 3 spots aqui que não iluminavam o suficiente para jantar. Essa luz ela parece fraca, mas à noite ela ilumina mais do que o suficiente aqui para fazer um bom jantar e tal. E também ali dentro a gente tem uma luz nesse gesso embutida, que ele traz uma luz um pouquinho melhor, só que agora de dia não dá pra ver nada. Sobre a mudança de layout de móveis, esse aqui ficava de assim, então ficavam 2 cadeiras lá, 2 cadeiras aqui e uma em cada ponta. Ao trocar, a gente consegue acessar tranquilamente dos 2 lados e já deu uma carinha nova, dá uma renovada. E a gente colocou esses 2 móveis novos aqui. Esse aqui realmente não fica sempre aqui, às vezes eles colocam aqui para deitar e esticar o pé, às vezes deixa aqui para quando vai receber visita. E esse aqui é para apoiar um vinho, uma água, o que você estiver usando para comer e assistir TV. Além disso, a gente tirou uma luz aqui que era bem fraquinha de sacada e a gente colocou essas aqui, todas apontando para onde não fica nosso rosto, tá? Então aqui já dá para ter uma noção de como fica a iluminação à noite, mas de dia não dá para ver muito bem. Fica bem confortável, não fica nenhuma iluminação direto no rosto, sabe? E ficou bem confortável aqui para eles receberem mais amigos, mesmo sendo um apartamento bem pequenininho. Bom, espero que vocês tenham notado que realmente mudou muito. Aqui, agora a cliente ama a casa dela, ela voltou a sentir aquela paixão. O marido dela tá se sentindo em casa porque ele queria muito aquele cantinho ali, o cantinho da bebida dele, eles gostam das cores novas. Então hoje já não é a casa só dela, é a casa deles. A gente resolveu todos os problemas aqui da casa, que seria a iluminação que estava um pouquinho errado, o piso aqui que eles queriam um tapete que não estava agradando. Todos esses detalhezinhos a gente prestou muita atenção para a necessidade. E ao mesmo tempo é o tipo de reforma que vocês podem fazer em apartamento alugado, na sua própria casa para dar uma melhorada. Ainda mais se você tem bons móveis base, sabe? Como era os dela aqui, que não tinha nenhum defeito, não estava com nenhum problema, só ela estava achando um pouco sem graça. Viu como faz muita diferença? Poucas alterações de cor e iluminação alterou totalmente o humor do lugar. Mas a gente só teve uma reforma tão boa porque os móveis base já eram todos muito bons. Lógico, se tivesse um ou outro ruim a gente ia alterar. Mas no caso dela, tava tudo ótimo. E agora eu posso dizer pra vocês que eles adoram o lugar. E tanto ele quanto ela se sentem muito em casa. Isso é uma das coisas que eu mais gosto de decoração. Como algumas alterações podem fazer com que você ame de volta o lugar. E se você, assim como eu, adora esse tipo de reforma, se inscreva aqui no canal, deixe seu like e coloque um comentário dizendo o que vocês mais gostaram aqui da reforma. Se vocês têm alguma dúvida ou alguma coisa que vocês queiram me perguntar, fiquem à vontade, eu vou responder todo mundo. A gente também tá postando várias coisas no nosso Instagram. Vocês podem seguir o meu e o da empresa, que eu vou deixar aqui pra vocês. E se você seguir a gente lá, vocês vão ver a reforma no dia a dia. A gente vai postando fotos e vídeos diariamente. Então até semana que vem e até mais!